crendice sobre Ramos, né? Domingo de Ramos é o domingo que antecede a Páscoa. E aí se fala sobre a entrada triunfal de Jesus. E eu queria trabalhar um pouquinho esse texto essa tarde, João capítulo 12. João 12, versículo 12 em diante. João capítulo 12, versículo 12 até o versículo 19. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 19. Diz assim: no dia seguinte, depois de ter passado esse momento todo, Jesus com Lázaro, com Maria, com Marta, na casa de Simão, um livro precioso que vocês podem ler depois em casa. Diz assim então, no versículo 12: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro, chamando e clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Amém? Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por estarmos em tua casa e sermos acolhidos como filhos e filhas queridas. Agora pedimos a ti que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Trabalha a nossa vida, trabalha o nosso querer, trabalha a nossa personalidade essa tarde, e que possamos, ó Deus, dar glórias ao teu nome, exaltar o teu nome, sermos um instrumento vivo em tuas mãos. Abençoa todos nós esta tarde, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Esse texto é um texto muito conhecido. João capítulo 12, ele fala para nós uma coisa muito importante, que é a entrada triunfal de Jesus. Esse momento é tão forte na vida dos apóstolos que nós encontramos nos 4 evangelhos. A gente pode olhar aí na sua Bíblia, né? Está lá em Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 11, Marcos capítulo 11, do versículo 1 ao 11, Lucas 19, versículo 28 ao 40. E agora João capítulo 12, versículo 12 ao 19. Ou seja, nós estamos vendo essa tarde um dos momentos que mais marcaram a vida dos apóstolos. A entrada triunfal de Jesus. Existiam 3 festas que eram praticamente obrigatórias que o povo fosse a Jerusalém. Uma delas é a Páscoa, outra é a questão também do Pentecostes, e a terceira dos tabernáculos. Nessas 3 festas, os judeus tinham o desejo de irem até Jerusalém e adorarem no templo. Nós estamos falando de um momento lá no início do século, no ano 30, no início de todo o processo, há 2000 anos atrás. Naquela época ainda havia o templo. Hoje o judeu não tem mais o templo.
ele tem as sinagogas, e ele ainda anseia poder restaurar o templo e fazer isso, ir ao templo para adorar. Era o desejo de todo judeu naquele momento, pelo menos em uma dessas 3 festas, ir ao templo para louvar a Deus, para adorar a Deus. Ou seja, a festa da Páscoa é uma festa importante dentro da história, da tradição do judeu. E é o momento deles recordarem que o Deus que atuou e continua atuando na vida deles, um Deus libertador, que tirou eles do Egito e trouxe a eles uma novidade de vida, a liberdade, não mais escravos, mas livres em Cristo Jesus, diríamos nós, né? É interessante porque nesse texto nós olhamos, a partir dos 4 evangelhos, que Jesus, ele se prepara para esse momento. Ele vem se preparando para esse momento já há algum tempo. Por isso nós estamos estudando João, para que vocês possam acompanhar justamente isso, esse momento de preparação. Muitos momentos ele vai sinalizando que ele quer ir para Jerusalém e estar em Jerusalém, e ele escolhe a festa da Páscoa para estar em Jerusalém, porque nessa festa da Páscoa ele vai se entregar para a morte, para a cruz. Ele se entrega, ninguém pode tomar a vida de Jesus, ele se entrega para dar um novo significado à nossa Páscoa. A nossa Páscoa, a Páscoa cristã, ela é diferente da Páscoa do judeu. O judeu celebra a libertação do Egito. Nós celebramos a ressurreição, a nova vida em Cristo Jesus. É interessante porque se você acompanha, eu quero convidar você a realmente dar uma olhada nos outros 3 textos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Principalmente Lucas, nós vemos Jesus saindo de Betfagé. Betfagé é uma cidade, ainda é difícil para a arqueologia descobrir onde que ela é, mas é nas proximidades de Betânia. Ele sai dessa cidade em direção a Betânia, ou seja, a sudoeste do Monte das Oliveiras. Ele sobe o Monte das Oliveiras, e do alto do Monte das Oliveiras, à vista, eu estive lá, você vê a cidade de Jerusalém inteirinha. Do Monte das Oliveiras você tem uma vista panorâmica lindíssima da cidade. Você vê as muralhas de Jerusalém e você vê o local onde antes era o templo, hoje tem uma mesquita, a mesquita de Omar. E ele sobe então o Monte das Oliveiras. Na verdade nós começamos a perceber pelos 4 evangelhos que ele faz um trajeto. Ele traça uma rota, ele tem um objetivo. Ele tem um desejo e uma definição a fazer. Então, quando ele faz essa rota, ele traça essa rota, ele sobe o Monte das Oliveiras, nós vemos que nesse momento Jesus para, olha para toda a cidade de Jerusalém, e em Lucas capítulo 19, versículo 41, diz que Jesus para e ele chorou. E ele chorou. E ele fala de Jerusalém que não o acolheu, não acolheu a sua mensagem, não acolheu as boas novas. E ele fala, e por isso agora já é tarde, porque você será sitiada, os soldados entrarão, destruirão tudo, e não ficará pedra sobre pedra. Jesus é Deus, Ele é onisciente. Quando o texto diz que nesse momento Jesus chorou, não é aquela coisa de Hollywood, né? Que corre uma lágrima, aí vem alguém com um lencinho e, né? Ai, estou emocionado, né? Não. O judeu expressa os seus sentimentos realmente. Quando ele chora que nem um bebê chorão mesmo. Chora, quando ele está alegre, ele pula, ele canta. Você vê o culto judaico, eles dançam, fazem roda. A gente olha assim, nossa, está animado, né? Mas é interessantíssimo, porque nesse momento, o que o texto de Lucas nos fala? Que Jesus está vendo quando o Império Romano, no ano 70,
37 anos depois, no ano 70, o imperador Tito sitia a cidade de Roma e passa a cidade de Roma 1 ano e meio sitiada. Ninguém podia sair de Jerusalém. Roma envia a 9ª legião dela, envia a 5ª e sitia toda a cidade de Jerusalém, ninguém podia sair dela. E quando eles conseguem entrar, porque ficaram 1 ano e meio do lado de fora tentando entrar e não conseguiram, eles tinham tanto ódio, tanta raiva, que eles entram destruindo tudo, tacam fogo em tudo. E literalmente não fica pedra sobre pedra. Portanto, a gente vê que Jesus tem um objetivo. E eu vejo nesse texto, além da questão da entrada triunfal, eu vejo uma coisa importante hoje, para nós essa tarde. Realização. Realização. Determinação para realizarmos algumas coisas. Nós achamos que realização é sempre coisas boas, que eu vou me realizar, eu vou prosperar, vou ter 4 carros parados na garagem, vou ter uma casa com piscina. Nem sempre realização quer dizer isso. Eu diria até que muitas das vezes realização não significa isso. Jesus vai nesse objetivo e vai nessa direção. E ele entra então nesse processo, ele desce. Você olha numa imagem na internet, Jerusalém está do outro lado, aqui está o Monte Sião, tem um vale no meio, é o Vale de Cedro, e do outro lado tem outro monte, que é o Monte de Sião, onde está o templo. Então ele atravessa o vale, e o Vale de Cedro é um lugar onde havia muitas cavernas. Jesus, ele não é bem quisto em Jerusalém. Os soldados procuravam a Jesus para matá-lo. Ele vai entrar em Jerusalém, mas ele não pode ficar em Jerusalém. Ele vai sair de Jerusalém, depois que ele entrar, e vai se esconder nessas cavernas do Vale de Cedro. Eu estive lá e tirei fotos de umas, que dá para perceber claramente que era um lugar de esconderijo. E haviam várias, então os soldados não sabiam onde ele estava. Então ele saía, nunca ficava no mesmo lugar, para ele não ser pego, para ele não ser morto antes do momento, antes do tempo. Então ele passa o Vale do Cedro, onde existe hoje 2 cemitérios. Na época não existia isso, existia só um cemitério, o cemitério dos judeus, uma parte dele. E ele entra pela Porta Dourada. A Porta Dourada é a primeira porta que você está no Monte das Oliveiras, você olha, é um portal enorme, com 2 arcos. E a Porta Dourada é onde deveria entrar o Messias. A Porta Dourada é a porta mais próxima para entrar no templo. E quando ele vai e entra pela Porta Dourada, então naquele momento todos, o texto de João está dizendo isso para nós, todos estão dizendo, é o Messias. O Messias está entrando em Jerusalém. É o grande momento para Israel. Há um júbilo nesse momento. E é isso que nós vemos nos 4 evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. A entrada triunfal é marcante. Mas é interessante porque cada uma dessas pessoas que estão ali participando desse grande momento tem uma expectativa com relação a Jesus. Se você me acompanha no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 16. Quem nós vemos primeiramente aqui? Os discípulos. Os discípulos estão ali presentes nesse momento. Eles estão acompanhando Jesus. O Evangelho de Mateus diz que eles foram buscar um burrinho para que Jesus montasse no burrinho. Mas o próprio texto de João diz que os discípulos estão ali. Diz assim, seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Ou seja, o desejo dos discípulos é que entrasse o Messias e nesse momento fosse instaurado um novo tempo para Israel. É o Messias agora que vai governar. E eles não estavam entendendo que o Messias veio numa outra visão,
uma visão de paz, uma visão de restaurar, não quebrar o jugo de Roma, mas quebrar o jugo do pecado, não libertar apenas o povo de Israel, mas libertar toda a humanidade, porque todo aquele que olhar para Jesus e crer que Ele é o Messias, e confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. Independente da sua nacionalidade, independente da sua idade, independente do seu sexo, independente de onde ele mora, independente se ele tem dinheiro ou não tem, será salvo, é promessa. E é interessante porque nesse momento os discípulos estão acompanhando Jesus, deveria ser o grupo que mais entenderia o grande momento de Jesus, e nem eles estavam entendendo bem. Diz o texto que eles só vão entender quando Jesus é glorificado. A atitude de Jesus mostrava nesse momento que ele tinha intenções de paz, mas nem eles estavam entendendo que naquele momento Jesus vinha em missão de paz. Mas nós vemos um segundo grupo aqui interessante. O segundo grupo que nós vemos aqui, versículo 17, diz que havia uma multidão. O versículo 17 diz que havia uma multidão de Jesus que testemunharam a ressurreição de Lázaro. E quando Jesus então monta no burrinho e vai em direção a Jerusalém, essa multidão vai junto. Essa multidão, ela viu Jesus fazer um grande milagre, ressuscitar um homem da morte, que já estava morto há 4 dias. Essa multidão, quando ela vê Jesus indo em direção a Jerusalém, ela tem uma expectativa, é o grande Messias, que vai agora, finalmente, nos libertar. É o Messias que vai trazer uma transformação na nossa vida. E o texto diz aqui que eles começam a gritar, Hosana, Hosana. Hosana é Hoshaná. Hoshaná quer dizer, salva, Senhor. Eles estão esperando uma salvação política. Eles estão pensando, aquele que teve poder para libertar uma pessoa da morte, que tem autoridade para ressuscitar um morto, o que ele vai fazer para libertar a nação de Israel? Ninguém poderá se opor a esse homem. E é interessante, nós abrimos o culto falando do Salmo 118, porque ele continua dizendo, bendito aquele que vem no nome do Senhor. É uma parte do Salmo 118. Eles sabem que é o Messias, há júbilo, há uma histeria nesse momento. A multidão vem cantando, e diz o texto que eles, querendo de alguma forma participar desse grande momento, é o Messias que vai entrar em Jerusalém. Eles são pobres, eles não têm muito dinheiro, então eles começam a arrancar galhos de palmeiras e colocar no meio do caminho, para que Jesus passe por eles, dizendo, vem Messias, seja bem-vindo. É um grande momento para Israel. Só que em Jerusalém, já havia os preparativos para a Páscoa. Já havia uma multidão em Jerusalém. E quando essa multidão, diz o texto, ouve esse alarido, essa festa, essa celebração, essa multidão, então, ela vem em direção para ver o que está acontecendo. Se você pega no seu texto aí, né, o terceiro grupo que nós encontramos, é uma outra multidão. O versículo 18 diz que vem uma multidão em direção a Jesus, e essa é a multidão que ouviu falar de Jesus. Essa é a multidão que não presenciou a ressurreição de Lázaro, o milagre de Lázaro ressuscitar, mas ela ouviu. As notícias já chegaram em Jerusalém. Aonde Jesus chegava, havia uma multidão já naquela expectativa. Essa multidão vem em encontro a essa primeira multidão, ou seja, é como se fosse uma tsunami, um encontro de multidões. Vem um grupo de cá e outro grupo que já está acompanhando Jesus, esse grupo se encontra. E é uma grande festa, é uma histeria nesse momento, uma alegria nesse momento enorme. E Jesus, ele quer passar uma mensagem. Qual é a mensagem que ele quer passar nesse momento?
que ele é realmente o Messias. Quem passasse pela porta dourada e viesse montado no jumentinho, está dizendo: eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu sou o libertador. E é interessante porque, nesse momento, quando ele vem montado no jumentinho, ele está cumprindo uma profecia de Zacarias. No Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, ele está deixando claro para o judeu que conhece a lei: é o Messias. É o Messias que entra agora pelas portas de Jerusalém. Jesus entra, mas ele quer passar uma mensagem nessa entrada. O Messias que eles esperavam era um Messias conquistador. Era o Messias que viesse a libertar a Jerusalém. É o Messias que vem, de repente, como um grande general para libertar o povo dos jugos do Império Romano. Mas Jesus não entra num cavalo. Quando o rei quer dizer que ele veio da conquista, ele vem montado num cavalo. Ele vem da guerra. Ele vem disposto à guerra. Ele vem disposto a conquistar pela força. Então ele vem montado num cavalo para dizer: cheguei com autoridade. Mas quando o rei vem montado no jumentinho, ele está dizendo o contrário: eu não vim para a guerra, eu vim para a paz. Eu vim trazer paz em meio à guerra. Hoje a gente olha para jumentinho, né? Principalmente lá no Nordeste, né? Que não dá nada, né, para jumento, né? Jumento, asno, né? Não é nada. Naquela época era um animal nobre. Naquela época era um animal nobre. Jair, em Juízes capítulo 10, Jair era um juiz na época dos juízes em Israel. Jair tinha 30 filhos e todos os 30 filhos andavam montados num jumentinho. Outra passagem, Aitofel, em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23, Aitofel cavalgava montado num jumento. Outra passagem, Mefibosete, 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24. Mefibosete vai encontrar com o rei Davi montado num jumentinho, num asno, dizendo que ele é uma autoridade. Ele é o filho de Saul. Entretanto, nesse momento, a multidão não está entendendo isso. Não é o general montado no cavalo. É o Messias montado no jumentinho. O quarto grupo que nós encontramos nesse texto, versículo 19. Versículo 19 diz que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis, aí vai o mundo após ele. João, ele tem uma capacidade nesse momento incrível de interpretar o acontecimento e ser, inclusive aqui, extremamente inteligente e irônico com a religiosidade, com o sacerdote que acha que ele é poderoso. É uma mensagem muito forte aqui que João está passando. Os fariseus não acreditavam em Jesus como Messias. Pelo contrário, tinham até medo que realmente Jesus fosse o Messias e tirava deles o status quo. A religiosidade nesse momento está na mão dos sacerdotes e eles ganham dinheiro com isso e fazem conchavos com o Império Romano. E nesse momento, então, esses fariseus dizem que o mundo inteiro vai atrás deles, vai atrás dele. João está sendo extremamente irônico, porque como começamos
falar sobre missão. Qual é o texto que nos vem ao coração? João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por todo aquele que crê. Eles estavam dizendo, realmente o mundo vai atrás de Jesus, porque é o mundo que Jesus quer restaurar, é o mundo que Jesus quer transformar, é a humanidade que Jesus quer libertar. João aqui está sendo extremamente irônico, porque nesse momento os inimigos de Jesus são aqueles que não entendem que a libertação de Jesus é para a humanidade inteira. Mas eu falei sobre a porta dourada, no início da minha palavra. Esse detalhe da porta é extremamente importante, porque a porta dourada, ela tinha alguns nomes diferentes. Para os judeus chamavam ela de Sha'ar-HaKimim. Sha'ar-HaKimim quer dizer a porta da misericórdia. O entendimento do judeu é que ele entrasse por essa porta e fosse buscar misericórdia no templo, porque ela dá diretamente em direção ao templo. O muçulmano, ele chama essa porta de Bab al-Rabin. Bab al-Rabin quer dizer porta dourada. Mas dentro mesmo da cultura árabe, eles dão dois nomes diferentes, um para cada um dos arcos. Que a gente, se você olhar na foto da porta dourada, tem dois arcos, quase como se fosse um 3 deitado. O primeiro arco chama-se Bab al-Taha. Bab al-Taha quer dizer porta do arrependimento. O segundo arco quer dizer Bab al-Tahaba. Bab al-Tahaba é porta da misericórdia, como também o judeu. Para a cultura muçulmana também é importante essa porta. Porque na cultura muçulmana eles sabem que é essa porta que vai entrar o Messias, o conquistador de Jerusalém. E é interessante porque, nesse momento, para nós, hoje, se você for a Jerusalém, eles vão dizer que é a porta dourada. A porta dourada foi um erro que aconteceu na tradução por São Jerônimo, que ao invés de traduzir no latim porta formosa, traduziu como porta dourada. E aí ficou como a porta dourada dos muçulmanos. Mas é interessante aqui porque essa porta, a profecia é de que o Messias passaria por ela e traria mudanças, libertação. Quando houve a destruição de Jerusalém, o Império Romano lacrou essa porta. As pedras que foram retiradas do templo e das muralhas foram fechadas essa porta. Lacraram essa porta. E essa porta ficou fechada. Muito mais tarde, já no século XIII, o sultão Suleimã, o Magnífico, que nesse momento era o senhor de Jerusalém, ele olha para essa porta, mas essa porta é uma via de acesso espetacular para entrarmos na cidade. Eu vou abrir essa porta. E o pessoal muçulmano começou a se levantar. Não, por favor. O senhor não sabe que existe uma profecia sobre essa porta? Qual é a profecia dessa porta? Essa porta vai entrar o Messias judaico. O Messias dos judeus. E quando o Messias passar por essa porta, ele vai entrar com o seu exército, vai libertar a Israel, vai libertar a Jerusalém. Então o sultão disse, então eu vou, além de lacrar mais ainda a porta, eu vou construir em cima uma muralha e eu vou colocar um cemitério na frente dessa porta. Porque na cultura judaica, o Messias é um rabino. E o rabino não pode passar por um lugar impuro. O cemitério é um lugar impuro. E disse, agora quero ver como é que o Messias vai passar aqui. E ele põe um cemitério.
Hoje, se você for a Jerusalém, você vai ver que existe um cemitério bem em frente à Porta Dourada. E eles estão dizendo agora, quero ver como é que o Messias vai passar. Mas ele não sabe que o Messias já passou. Jesus já passou por essa porta e já trouxe a libertação. Mas nesse momento, quando nós voltamos para o texto, a gente começa a entender que Jesus tem uma determinação. Ele entra em Jerusalém. Antes de entrar em Jerusalém, eu disse, ele olha para Jerusalém, ele chora, porque ele tem a visão de quando o Império Romano vai sitiar a Jerusalém. Ele sente tristeza, ele chora convulsivamente nesse momento. Ele entra pelas portas, é aclamado como Messias, as pessoas estendem suas capas, as pessoas estendem as palmas, os galhos de palmeira na sua frente, e o aclamam como o Messias, uma extrema alegria, uma euforia. Ele entra, diz o texto que em Lucas, ele vai até o templo, e ele expulsa os vendilhões do templo, ele tem ira, ele fica irado nesse momento. Mas ele não pode ficar em Jerusalém, ele tem que sair de Jerusalém. Ele sai e vai se esconder nas cavernas. E eu vejo que nesse momento é um pouco da nossa história. Que a gente tem que ter determinação para realizarmos algumas coisas. E Jesus demonstra isso porque ele sabe, é chegado o meu momento. Mas nós só vamos entender verdadeiramente o que é determinação e o que é realização quando a gente continua lendo o texto a partir do versículo 20. João capítulo 12, versículo 20 em diante, diz que os gregos queriam ter o encontro com Jesus. São os gentios que querem a Jesus nesse momento. E eles vão falar com Filipe, Filipe então vai falar com André, e então, bom, vamos chamar a Jesus então. Vamos ver o que Jesus tem a dizer nesse momento. E quando Jesus ouve que os gregos querem ter um encontro com Jesus, ele disse, agora é chegada a minha hora. Agora é chegado o momento. Se o grão não morrer, não produz fruto. A presença dos gregos nesse momento no texto, e só João traz isso para nós, diz que nesse momento Jesus tem a confirmação do seu ministério. Tem a confirmação do seu chamado, tem a confirmação daquilo que ele tem que realizar. Jesus é onisciente, ele sabe que ele vai ser maltratado, ele vai ser chicoteado, ele vai ser julgado injustamente, ele sabe que Jerusalém vai matar a ele, mas ele tem esse desejo e essa determinação, eu vou realizar isso. E são os judeus que dão isso de presente para Jesus? Não. São os gregos, os gentios. Na verdade, somos nós. Eu e você. Eu e você somos esses gentios. Eu e você somos essa igreja. Eu e você somos a igreja que quer ter um encontro com Jesus, não para que ele traga uma libertação política, não para que ele cavalgue um cavalo branco como um grande general, mas nós queremos Jesus, o Messias, o médico dos médicos, o Senhor da paz, o Jeová Shalom, o Deus de paz, de vida e de vida em abundância. Nesse momento nós vemos que há uma confirmação do que Jesus tinha que realizar. E é interessante, se você manter sua Bíblia aberta aí, versículo de número 26,
diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Jesus está declarando claramente aqui os seus sentimentos. Mas precisamente de Jesus, mas precisamente com este propósito, eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, uma voz do céu diz: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que veio lhe falar. O próprio Pai, nesse momento, testifica para Jesus o que ele tinha que realizar. E é nesse sentido que eu vejo a entrada triunfal. Nós temos que ter uma trajetória, como Jesus traçou uma trajetória. Sai de Betânia, sobe o Monte das Oliveiras, passa pelo Vale de Cedro, entra pela Porta Dourada, entra no templo, declara aquilo que é iniquidade, aquilo que está errado. Ele tem uma trajetória e nós precisamos também traçar uma trajetória e não nos intimidarmos diante daquilo que se opõe contra nós. Quantas circunstâncias tentam impedir a mim e a você de caminharmos, e nós muitas vezes paramos, quando nós deveríamos continuar ainda mais, apertar o passo. E Jesus nos mostra isso nesse momento. O texto nos diz que existem grupos diferentes, com diferentes expectativas. As pessoas têm expectativas, às vezes, com relação a mim, a você, mas nós não estamos aqui para atender a expectativa do outro, e sim fazer a vontade de Deus. Servir a Jesus, realmente. O texto nos fala pela arqueologia que o Messias entra pela Porta Dourada. E é interessante porque muitas vezes nós vamos ter que passar por portas e enfrentar situações que às vezes nos intimidam, que era muito mais fácil não entrar. Pela lógica humana, seria Jesus: não vá para Jerusalém, não passe a Porta Dourada. Mas Jesus enfrenta a situação. Nós vemos aqui que existem diferentes sentimentos que aconteceram naquele dia. Jesus chora, Jesus se alegra, Jesus se irrita, Jesus tem momento de júbilo. Mas Jesus não é conduzido por sentimentos. Ele tem uma determinação de realizar a vontade do Pai. E assim temos que ser nós. Não podemos ser movidos por sentimentos. Não podemos nos deixar mover. Eu estou contente, hoje é um dia de bênção. Eu estou triste, hoje eu não estou bem. Deus não está me ouvindo, Deus não me ama. Não é verdade. Nós vemos nesse texto que os sentimentos têm que ser controlados. E nós devemos ter determinação ao Senhor. O texto nos fala para nós, então, na verdade, que eu e você somos esses discípulos, os gentios, que vamos a Jesus porque amamos a Jesus, porque adoramos a Jesus, porque queremos estar com Jesus, pela relação de amor, pela confiança que nós temos em Jesus, não pelo milagre que Ele vai fazer, não pelo que Ele pode me dar materialmente, mas pelo amor e o carinho, e essa relação só tem quem é discípulo. Quem realmente colocou a sua vida no coração de Deus. A multidão espera benefício, o discípulo não. O discípulo quer estar com Jesus. O Messias é tudo. Não preciso de mais nada. Porque eu amo esse Messias.
E eu queria convidar você essa tarde a pensar nisso, a ter determinação naquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que realizar. Nem sempre vai ser fácil. Eu creio que, na verdade, na maioria das vezes, aquilo que você tem que realizar vai ser difícil realizar. Porque se fosse fácil, outro já tinha realizado. Pelo simples princípio de que é difícil, ele não realiza. Mas Deus tem um propósito para você. Você veio aqui porque Deus tem um propósito que você realize e seja realmente mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero ter um momento de oração com você. Que Deus faça uma obra na sua vida essa noite e use você para realizar aquilo que Ele chamou. E aqueles que Ele chamou, Ele vocacionou. E aqueles que Ele vocacionou, Ele deu armas instrumentais para que realize, faça a vontade de Deus e seja mais do que vencedor.